Olá, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou estudante de Economia da FEA-USP e eu sou o presidente da EPEP na FEA-USP. A EPEP, que é uma instituição que está em várias faculdades, temos uma EPEP na Fundação Getúlio Vargas também, com a turma fazer um trabalho muito parecido com o que a gente faz. Se você está por aqui, você provavelmente já sabe o que é a EPEP, mas se você não souber, eu te convido a conhecer. Tem vários vídeos que a gente produz aqui no canal do YouTube, tem o nosso site, tem nossas páginas no Facebook, Instagram. E antes de mais nada, eu queria afirmar que a EPEP não tem uma posição política declarada. A gente se atém aos preceitos democráticos e às instituições republicanas, mas temos membros que são de todo lado do espectro político. Temos pessoas desde o campo progressista até o campo conservador, temos gente de direita e temos gente de esquerda. A ideia da EPEP é conseguir fazer um debate civilizado e plural dentro do meio acadêmico e ter contato com políticos, com sociólogos, com gente do mercado, ativistas, pessoas que consideramos importante ouvir para formar nossas opiniões, para fortalecer nossas opiniões, entender como as forças políticas operam e conseguir pensar em melhores soluções para o nosso país. Enfim, eu deixo aqui vocês com esse vídeo de hoje que a gente preparou e qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente. Zé Dirceu, um dos fundadores do PT e fez parte do movimento estudantil e da luta armada contra a ditadura, é um dos políticos mais importantes da história recente. Foi ministro-chefe da Casa Civil durante o governo Lula e foi deputado federal também pelo PT. Hoje vamos conversar com ele e tirar algumas dúvidas que acreditamos ser pertinentes. Lembra de colocar a visão do não com os quadradinhos, entendeu? Que o Miguel, da última vez que ele gravou, ficou todos os quadradinhos pequenininhos, metade do vídeo. O Zé Dirceu, então, a gente preparou umas 4 perguntinhas, até que uma delas já acabou respondendo antes, que é sobre essa questão dos partidos, do voto do distritão, essas coisas. Mas eu vou te dar só uma introduçãozinha. Já está gravando, Cipri? Uma que a gente pensou é sobre o futuro da esquerda, o futuro do PT, sobre renovação de quadros. A outra, eu já faço elas, né? É sobre a questão do autoritarismo do governo e sobre a oposição que os partidos de esquerda estão fazendo. Uma outra é sobre um tema que até a gente conversou um pouquinho antes, até que você tocou, mas sobre essa questão de tecnologia, especificamente espionagem. E a última é sobre a América Latina, sobre a esquerda na América Latina, e depois a gente vai abrir para todo o público aqui que está acompanhando a gente. A primeira pergunta é a seguinte: parece que no contexto do governo do PT houve uma diáspora de grandes quadros do PT, né, que foram para outros partidos menores de esquerda ou saíram em decorrência de algumas alianças que o PT fez, que parecia que era para manter a governabilidade com partidos do Centrão. Isso aconteceu e parece que isso prejudicou a renovação de quadros. Parece que não teve grandes novos quadros do PT, de jovens, de pessoas entrando na política. Na Argentina, o presidente Néstor, ele criou um fórum lá que chamava La Cámpora, né, que juntava a juventude para renovar os quadros do kirchnerismo, e tem vários grandes expoentes do kirchnerismo hoje atuando na política na Argentina. A pergunta em si, onde estão esses novos quadros do PT e onde que está o futuro do PT, o futuro da esquerda? Vai ser possível ter um novo político com o porte que o Lula teve para o Brasil? Veja bem, a política de aliança é um imperativo do sistema político eleitoral brasileiro e da vontade do povo. O povo elegeu Lula 2 vezes, a Dilma 2 vezes, mas nos deu entre 60 e 90 deputados em 513, entre 8, 12, 14 senadores. Primeiro, aliança com o PDT, PSB, PCdoB, né? São partidos próximos, né? Que sempre disputaram eleições, ou disputaram o primeiro turno, nos apoiaram no segundo. Eu não vejo como fugir dessa questão. Aliás, o Bolsonaro está vivendo exatamente isso. Ele não se aliou ao Centrão agora, não dividiu o PSL, né? E, na verdade, ele não tem uma certa neutralidade do DEM e do PSD, do Gilberto Kassab, né? E mesmo do MDB e do PSDB,
porque eles têm unidade na agenda econômica. Não tem no obscurantismo e autoritarismo do governo. A questão da Amazônia, a política externa. O nosso governo, ele não desviou do programa porque fez alianças. Se você estudar o primeiro governo do Lula e o segundo e o primeiro da Dilma, você vai ver que não houve nenhum desvio fundamental da linha que era um projeto de desenvolvimento nacional, distribuição de renda, democrático, com participação popular, um forte apoio, certo, para o mercado interno brasileiro, para a salário, né, crédito, certo? Bolsa Família, a própria reforma da Previdência. Nós fizemos a reforma da Previdência, fizemos a reforma do Judiciário ao mesmo tempo. Então, o governo, a integração da América do Sul é uma prioridade, os BRICS, você vê que o mundo está caminhando hoje para a desglobalização, a Grã-Bretanha saindo da União Europeia, o Trump fazendo, recompondo cadeias de valores e produção. Lógico que isso está claro até onde vai a ascensão da China, como é que a nossa política externa foi visionária. Inclusive a unidade da América do Sul, porque o mundo hoje, se você observar, o que você tem? Turquia é um poder, você está mandando tropa para a Síria e para a Líbia. O Irã é um poder, a China, é evidente, a Índia ainda, a Rússia é. E na América Latina, o Brasil, o país que tem condições de construir uma união da América do Sul e depois da América Latina, um mercado comum, né? Inclusive instituições políticas comuns, que era o objetivo da nossa política externa. Então, você vê os objetivos da política interna nossa, né, e externa, você verá que nós, apesar das alianças, não nos desviamos. A razão para a ruptura do PSOL conosco foi, primeiro, a reforma da Previdência, mas era a reforma da Previdência do serviço público, era mais do que necessária a fazer, porque não tinha limite de idade, você se aposentava com paridade e integralidade. Como é que pode uma coisa dessa? Você trazia 15 anos, 20 da iniciativa privada, ficava 5 anos, aposentava com salário integral. A Constituição de 88 cometeu uma série de erros que era necessário mudar. O Lula não fez reforma da Previdência, do regime geral da Previdência, sim do regime próprio da Previdência. E agora os militares fizeram uma reforma para eles, que é um escândalo. Eles têm paridade e integralidade, só eles. Não tem limite de idade, a metade aposenta com 50 anos. Eles vão ganhar ajuda de custo, verba de representação e uma gratificação de habilitação. Como eles estudam grande parte, até 65% do salário. Eles têm hospital, eles têm escola, eles têm apartamentos e casas funcionais, eles têm clubes. Então, e agora começou, está na mídia todo dia, até o Instituto Milênio apresentou um estudo que eu estou lendo, essa questão da reforma administrativa, com relação ao tamanho do Estado brasileiro, o número de servidores, né? Plano de carreira, privilégios, que o país precisa se debater. Então, eu não vejo... Não há alternativa. Se você não tem, por exemplo, o único presidente que governou sem maioria no parlamento foi o Lula, porque o Tabaré Basque tinha, depois o Mujica, o Kirchner, depois a Tereza, o Evo Morales, o Rafael Correa, o Chaves e outros na República Dominicana, na Nicarágua, em El Salvador e também no México. Agora, o André Manuel López Obrador tem maioria na Câmara e no Senado. Essa questão da estrutura política institucional do Brasil é muito grave, porque você não tem correspondência à eleição majoritária para a eleição proporcional. E tem proposta de voto distrital. Até o Fernão Mesquita escreveu um artigo, eu escrevi um artigo no Poder 360, vocês podem consultar, mostrando que o ideal para o Brasil é o voto distrital misto alemão, que você vota 2 vezes, num distrito e na lista, e calcula o número de deputados pela lista, por isso que é chamado proporcional, com financiamento público. Porque o voto distrital tem um problema, você pode ter 30% de voto e eleger 3 deputados, porque você pode ter 40% em 50 distritos e perder todos eles, né? Porque o voto distrital é majoritário, que é um problema sério. O importante do artigo dele é que ele traz para o Brasil, que está na Constituição, no artigo 18, no primeiro, que é a democracia direta, que são os plebiscitos e os referendos, que nos Estados Unidos agora, se vocês entrarem na mídia americana, vocês vão ver que em qualquer estado dos Estados Unidos tem 5, 6 plebiscitos, 4, 5 referendos sobre tudo. Descriminalização do aborto, da maconha, construção de uma usina nuclear, problema de imposto, problema de prioridade, qual é a prioridade daquele condado, daquele estado, né? Se é energia eólica, energia solar. O país tem todo um sistema, apesar de ser uma plutocracia, um império já, é um país que tem um sistema de consultas para referendo e para plebiscito que o Brasil devia ter, por exemplo, reforma tributária, reforma política. Vamos fazer um plebiscito, deixar o povo decidir qual é o melhor sistema político do Brasil, qual é o melhor sistema tributário. Eu quero ver se o povo não vai votar por uma reforma tributária progressista, né? E progressiva, certo?
e que desconcentre a riqueza e a renda. É evidente que vai, entendeu? Porque é uma questão só de ver os números, e isso não quer dizer que não tem que mudar o sistema, né? Essa questão de fundir impostos de consumo, simplificar, né? Acabar com a guerra fiscal, fazer uma alíquota única, desburocratizar, tudo isso é mais do que necessário. Agora, o país precisa cobrar imposto sobre renda e sobre propriedade, não pode continuar como está. Certamente. A renovação de quadros, veja bem, esse é um problema sério, porque os partidos de esquerda baixaram a guarda, como se diz, com relação a isso, entendeu? Porque os quadros são formados numa luta social, geralmente, numa interação com entidades, partidos, associações, escolas, né? Na família, né? Com pessoas, às vezes, que você conhece e te passa uma experiência, né? Com estudo, assim que são formados os quadros, né? Os partidos realmente subestimaram e não deram prioridade à renovação e à formação de quadros. E estão pagando por isso, né? Estão pagando um preço caro. Todos os partidos, inclusive os partidos de direita. Quem teve uma certa renovação foi o PSL, foi a extrema-direita, que inclusive não tinha representação institucional expressiva como tem agora. Se você olhar o PSDB, o DEM, olhar os outros partidos, é o mesmo problema. Agora, há uma questão mais profunda também, que é a questão da juventude, né? Porque à medida que o sistema econômico não dá respostas, tanto para os trabalhadores como para a juventude, a experiência no Brasil, se vocês olharem as pesquisas, as mulheres e os jovens estão sempre 10, 15% superior à média na rejeição ao Bolsonaro, na reprovação, por causa da liberdade. Porque ele ameaça a liberdade, né? Quando fala escola cívico-militar, você com esse cabelo teu aí, viu, Felipe? Já era, né? Eu sei porque isso foi assim no Brasil antes, né? Você tinha horário para chegar em casa. Quando eu cheguei na faculdade, as mulheres sentavam separadas dos homens. Não podiam juntar. Nós que juntamos na força, né? Fizemos a primeira revolução, né? Então, existe realmente um problema sério, né? Vai ter luta nesse país, sempre teve. Se você olhar toda a história, porque se você comprime a renda, se os serviços públicos começam, se eles insistirem nessa austeridade, insistirem nessa política, o país vai se levantar, porque assim, olha o que aconteceu no Chile, no Equador e na Colômbia depois de 15 anos dessas políticas. Mesmo na Argentina, que ganhou o Fernandes, e no Uruguai, que perdeu por 0,2, 0,3%, é um equilíbrio instável lá. E no Brasil, se você olhar de 89 até 18, a centro-esquerda sempre teve 45% de voto. Brizola, 17%, Lula, 17%, Covas, quase 10%. E agora, Fernando Haddad teve o Ciro e a Marina chegaram quase aos 44%. Então, são dois blocos sociais. O que deslocou foi o bloco para a extrema-direita bolsonarista e humorista agora, né? Porque agora tem o humorismo, disputando com o Bolsonaro e conosco, né? Com as esquerdas. É um fenômeno também. Então, eu acredito que a juventude vai fazer demandas, né, de emprego, né? Lógico que tudo mudou, né? Não serão as demandas do passado, né? E também com relação aos serviços públicos, porque a situação é muito difícil para os jovens, o desemprego é o dobro, entendeu? E para o jovem negro, e nas periferias. Então precisa ter políticas para isso, né? Precisa lutar para ter políticas para isso. Muito obrigado, viu, pela resposta. Eu acho que as duas coisas, o que você comentou, dá para fazer gancho com duas perguntas que a gente preparou. Um sol aqui na minha cara que está me matando aqui. É que a minha filha está na aula online lá no meu escritório, e se eu ousar falar qualquer coisa para ela, ela me expulsa. Essas meninas de 9 anos mandam que você não imagina. Tem que andar na linha com elas. Deixa eu mudar de posição aqui para ver se fica melhor. Aqui. Sem problema. Eu tô na zona rural, então tô aqui em Vinhedo, São Paulo, e o sol está se pondo ali. Estou na casa dos meus pais também, na pandemia. Eu estou em Campos dos Goytacazes, no São Paulo. Goytacazes é Rio, né? Isso, é Rio. Lá no norte, né? Quase. Na fronteira. Eu sei onde é. Eu fui a Campos agora, Macaé, Campos e Volta Redonda, na greve dos petroleiros. Fui lançar meu livro e coincidiu com a greve. Né? Pô, aqui o sindicato, a Sindipetro é bem forte aqui, né? Que os petroleiros, o pessoal trabalha... A categoria hoje fortes é professor, metalúrgico, bancário e petroleiro, né? Porque o golpe nas outras categorias foi muito forte, né? O fim do imposto sindical, aliás, né? Esse é um problema dos partidos também, né? De esquerda. Fica apoiando o fundo partidário, o fundo eleitoral. Acaba amanhã, vocês já viram, né?
Vai ser uma choradeira, né? Porque está errado. Os metalúrgicos, os bancários, os professores e os petroleiros têm alto financiamento, lutam com dificuldade, porque isso foi uma medida política para asfixiar os sindicatos e a luta sindical. Mas isso não... Porque as centrais sindicais estão juntas, elas têm uma agenda comum, uma pauta comum, e estão trabalhando isso, que é muito importante. Todas as forças democráticas se reuniram. Vocês sabem que eu já defendi isso publicamente. Muita gente puxou minha orelha no PT, muita gente torceu o nariz, mas eu sou favorável que o PT, evidentemente, tem, fora Bolsonaro, impeachment, esse é nosso mínimo, né? Mas todo movimento que seja contra o obscurantismo, contra essa destruição, porque o que está acontecendo com a Amazônia, vocês viram as cenas dos garimpos, né? O que é uma coisa assustadora. Então, nós temos que nos unir, todo mundo, não interessa a posição, entendeu? Todo mundo se unir. A questão da democracia, a questão do meio ambiente, a questão do racismo, a questão da violência contra a mulher, o Estado laico, essas questões nós temos que nos unir a todos que concordam com isso. Porque outra coisa é quando você vai disputar o governo, aí você cada um tem seu programa, sua aliança, é a esquerda, mais ao centro. Agora, a luta contra o autoritarismo e o obscurantismo tem que ser uma luta de todos que querem manter a liberdade no Brasil, porque depois que perde, a minha geração perdeu a liberdade em 64, né? Só foi reconquistar em 85. Veja bem, 21 anos depois. Esse mesmo em 88. Né? Uma pergunta que a gente preparou tem a ver sobre isso. Você viu que a revista Piauí publicou uma matéria sobre 4 informantes do governo Bolsonaro falaram que em uma reunião ele chegou a falar, vou intervir, estava decidido a mandar o Exército para o Supremo, para interferir no Supremo, depois que o Alexandre de Moraes impediu a nomeação do Ramagem, e depois, que eu acho que foi, eu não lembro quem foi, mas que pediram para autorizar a coleta do telefone dele. Ele estava decidido, 4 fontes do governo disseram isso, a intervir, a mandar o Exército para lá, e foi o general Heleno que parece que apaziguou. Você acha, o que você acha que a esquerda, e não só a esquerda, os governadores, os deputados, os políticos, a sociedade civil organizada deveria fazer no caso de ele endoidar e realmente querer implantar um golpe militar aqui no Brasil? Desobediência civil, protesto pacífico. E nós devemos apoiar o Supremo, porque o Supremo, se não fosse o Supremo, é duro isso, mas é verdade, se não fosse a mídia monopolista, a Globo principalmente, e a maioria que nós conformamos, né, com, evidentemente, mínimo, um programa mínimo para a pandemia, um programa mínimo contra o pacote anticrime, contra a própria reforma da Previdência. Lembra que era capitalização e atingir o trabalhador rural, os professores e as professoras, atingir os pensionistas, era muito mais grave, né? O BPC, isso tudo foi impedido. E o Supremo impediu fim da autonomia da universidade, escola sem partido, censura e governar por decreto-lei, porque quando ele tomou posse, ele começou a assinar decreto-lei como se estivesse na ditadura. O Supremo foi declarando inconstitucional, ele parou. E também agora o ministro Luiz Fux chega para lá dizendo que não tem poder moderador no Brasil, que essa interpretação do artigo 142, que o PT assinou a Constituição, mas votou contra exatamente por causa do artigo 142 e 144, por causa do problema da reforma agrária, por causa do problema dos meios de comunicação. Tinha uma razão para o PT votar não. Não foi, nós fizemos uma declaração de voto e assinamos logo a Constituição, porque era mais do que soberana e legítima. Né? Então, acho que e o Congresso também, que tem devolvido a medida provisória dele, tem derrubado o veto dele, e a imprensa que tem defendido contra a censura, defendido a democracia. Lógico que nós também defendemos, né? A imensa maioria do país é contra a intervenção militar, as pesquisas não chegam a quase 80%. Né? Então, nós sabemos que... Agora, as Forças Armadas, o perigoso é ele fazer por dentro do parlamento, por dentro do Poder Judiciário, entendeu? Como fez na Polônia, fez na Hungria, vocês estão acompanhando, né? Como é que isso é feito, entendeu? E mesmo, em certo sentido, na Turquia. Mas se vocês olharem também o mundo de hoje, se você olhar a China, a Turquia, o Irã, a Rússia e a Índia, qual é a característica desses 5 países? Governos fortemente centralizados, autoritários, né? Cada um com as suas características, cada um com a história, porque os países não são iguais. Os países têm história, cultura, estruturas de poder,
não são iguais, né? Não dá para dizer que é tudo igual, mas é a realidade do mundo. E o Trump, que se deixar o Trump, ele adia a eleição, ele fecha. O Bolsonaro, no fundo, não passa de um imitador barato dele, né? Porque você fazer o que ele está fazendo com a política externa brasileira, porque nós respeitamos, quando chegamos ao governo, a política externa do país, que era de Estado, evidente, né? Você chegou no governo, você vai. E aí introduzimos aquilo que nós defendemos nas urnas, que é o caso da integração sul-americana, da Unasul, né? O caso dos BRICS, a presença do Lula no G20, a mudança nos organismos internacionais, FMI, BIRD, OMC, Conselho de Segurança da ONU, tudo isso foi feito em 46, 47, né? E agora, de qualquer maneira, vocês estão percebendo também que o mundo vai entrar numa crise, porque a Europa está numa crise estrutural. Não é só por causa da pandemia. Porque a Europa não tem população mais, tem que aceitar a imigração e não aceita. A Alemanha aceitou, vocês podem observar. A Alemanha aceitou. Aliás, assassinaram aquele político que defendia aceitar os imigrantes. Naquele momento, a Angela Merkel aceitou mais de 1.200.000 imigrantes, porque precisa, não tem população. E a Europa tem zero inflação, zero juro negativo. Se você for comprar uma máquina de equipamento de 200, 400, 600 milhões de euros, a garantia é a máquina, eles te financiam com carência e o juro é negativo. Isso aí é concorrência qual que é para a indústria brasileira, coisa séria. Então a Europa está em crise e o mundo vai entrar num problema sério depois da pandemia. Que reformas, que mudanças se fará no mundo, entendeu? Para onde o mundo vai? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo fez a regulação do capital financeiro, o FMI para estabilizar o câmbio, a OMC para acabar com o protecionismo, né? E fez Basileia para controlar, né, do ponto de vista prudencial, os bancos. Né? Quer dizer, houve um acordo que o Reagan e a Margaret Thatcher desconstituem e vem o capitalismo financeiro, a crise de 89, 11, 12, que eles passaram ao largo, emitiram dinheiro, jogaram nas costas dos trabalhadores do mundo todo, da Previdência, dos serviços públicos, né? Quer dizer, porque são conquistas. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa fez os trabalhadores, os grandes sindicatos, os partidos de esquerda, socialistas, comunistas, fizeram grandes conquistas, até pela presença da União Soviética no leste europeu. Então, seguramente o mundo vai sofrer grandes transformações. E o Brasil não pode ficar submetido, terceirizar a política externa ao Departamento de Estado americano, e é de defesa que é mais grave. Ao Comando Sul é a OTAN. O que nós temos a ver com a OTAN? O Brasil tem a ver com a OTAN? O interesse do Brasil é aqui na América do Sul, o interesse do Brasil é a África, o mundo árabe, a China, lógico que os Estados Unidos também. Evidente que nós temos que ter relações com os Estados Unidos. Aliás, se você observar as relações do Lula com o Bush, eu fui um dos protagonistas disso, eu fiz até agora um seminário no Instituto IREE do Valfrido Vardi, né, que é um advogado, e falei sobre isso, né, a transição, no governo da transição, o diálogo Washington-Brasília. Eu fui aos Estados Unidos antes da posse do Lula para começar a abrir os caminhos no Partido Republicano, no Tesouro, na Casa Branca, no mercado financeiro, né, colocar qual era o nosso programa, o que era a Carta ao Povo Brasileiro, qual era o programa, como é que nós vimos o mundo e o Brasil. E sempre com muita clareza. Cuba e Venezuela, nós concordamos que discordamos, ponto. Invasão do Iraque, não vamos apoiar. Prioridade nossa é combater a pobreza e a desigualdade, não é combater o terrorismo. Lógico que nós somos parceiros no combate ao terrorismo, são coisas diferentes. Agora, isso não é prioridade para um país como o Brasil. Não? Lógico que agora, hoje, o problema do narcotráfico, do crime organizado, do sistema penitenciário é gravíssimo. Né? E o Brasil precisa ter uma nova política com relação a isso. Porque um país como o Brasil tem que ter guarda de fronteira. Todos os países continentais têm guarda de fronteira. A Rússia tem, a Índia tem, a China tem, o Canadá tem, os Estados Unidos tem que ter. Senão, né? O sistema penitenciário tem que se virar de cabeça para baixo, porque do jeito que ele está, é uma máquina, é uma fábrica de crime, entendeu? E isso não é um absurdo mudar, até porque ele se autossustenta, porque preso trabalha. Preso cozinha, preso reforma, preso faz bola, material esportivo, móveis, né? Uniformes, escolar. Você pode pôr os presos em todos os estados para trabalhar, para produzir, e trazer empresas privadas, inclusive, para se associar. Só você dá. Aí você pode dar o subsídio, o incentivo fiscal, que é mais do que justo. Porque o que nós vamos economizar em segurança pública, vale. Né? Então, eu acredito que nós temos que estar preparados sempre para lutar contra o autoritarismo, o obscurantismo e com todos aqueles que querem se alinhar nessa luta sem
Não tem problema partidário, ideologia, direita, centro, esquerda. Temos que lutar, porque o risco é grande. O Brasil, vocês conhecem a história do Brasil e sabem que a metade da República foi ditadura, né? E golpe de Estado, a 50, 55, 61, 64. Né? Em 37 nós tivemos uma ditadura até 46, e de 64 a 85. E a República Velha, vocês sabiam que era, os tenentes estavam em armas, o exército estava dividido, os tenentes se levantaram contra a República Velha. Felizmente, né? Felizmente, teve o Getúlio, felizmente, que fundou o Brasil de hoje. Depois, cada governo, cada período histórico traz, né, desequilíbrios, traz erros, traz, né, deformações que você tem. Porque às vezes nós falamos, eu estava até vendo isso, né? Cada país, você não apaga a história de um país. Você percebeu que a Igreja Ortodoxa voltou na Rússia como se não tivesse havido 70 anos de ateísmo? É como o Brasil, né? O Brasil tem uma cultura desenvolvimentista, um papel para o Estado, distribuição de renda, democrática, etc., que foi se formando contra uma cultura, porque vamos lembrar que aqui nesse país, vocês são todos, acho que a maioria paulista ou paulistano, Roberto Simes lutou sozinho. As elites do país diziam que o Brasil jamais seria industrializado. Vocês sabem disso, só estudar a história. Jamais. Ele foi um visionário, foi um líder fantástico do empresariado, que hoje nós não temos. Mesma coisa com relação ao petróleo. O Brasil não ia ter petróleo nunca. E o Brasil não só hoje é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, pode ser, como o Brasil é um país quase uma autarquia. Lógico que nós passamos por uma série de problemas nos últimos 10, 15 anos, mas o Brasil quase se transformou numa autarquia. Isso não quer dizer que o Brasil deva ser autarquia, não estou querendo dizer isso. Estou dizendo que nós sabemos que não dá para você... O mundo está globalizado e você tem que abrir, proteger, porque hoje todo mundo está protegendo a sua economia, né? Você vê que o Trump não deixa comprar nada que é de segurança. Agora, tudo é de segurança nacional nos Estados Unidos. Não é só Huawei, não. Vários setores, né? Quando nós vamos lá comprar certas empresas, eles não deixam. Você tem que olhar o interesse nacional. Isso não significa que você quer estatizar, que você quer fechar o país. É que existem questões que você não... Como é que o Brasil não fabrica máscara, respirador e luva, gente? Sim, sim. Isso é uma vergonha para nós, é uma vontade de, né, bater a cabeça na parede. Mas rico como o Brasil tem essa dificuldade. Agora, porque nós abandonamos a indústria de fármacos. Tudo tem uma explicação. Né? Porque nós abandonamos. E o Brasil, a indústria química fina, e nós pagamos desequilíbrio na balança comercial brasileira e na balança de pagamento, muito é por causa que nós não completamos o ciclo de industrialização que o gás o consolidou. Sobre essa questão de proteção que você falou, você falou o Trump, ele está bem protegendo, eu acho que não só economicamente, né? Por exemplo, agora ele anunciou que vai proibir a rede social chinesa, TikTok, que está super bombando. E aí isso tem a ver com uma pergunta que a gente preparou, e eu já vou até fazer ela junto com a outra, que eu libero para o pessoal, todo mundo aqui já engajar com você, são as últimas perguntas, que é não só sobre a proteção da economia, mas proteção da informação. A gente, como eu falei, a gente está bem engajado com essa questão de informação livre e computação. Em 2013, o Snowden divulgou todos aqueles dados da NSA, certo? E nesses dados, estava constando que estava, além de espionando empresas brasileiras, como a Petrobras, espionando também a própria presidenta Dilma Rousseff. E aí, 3 anos depois, o juiz Moro grava uma conversa da presidenta com o Lula e publica. E aí o Snowden, ele coloca no Twitter dele ironizando, né? Falou, 3 anos depois do vazamento e a presidenta continua fazendo chamadas descriptografadas, sabe? Depois disso. E aí a pergunta em si é, você não acha que teve um amadorismo do PT em relação a isso, sabe? Com essa questão de segurança? Bota amadorismo nisso. Se você olhar toda a legislação que a Lava Jato usou, fomos nós que aprovamos. Toda ela. Né? Não é que não tinha que aprovar, mas não nos termos que foram aprovados, nós erramos. Subestimamos essa questão do republicanismo, entendeu? Das instituições. O Ministério Público tem lado. Se revelou, na verdade, isso. Tomou partido, foi instrumentalizados para desconstituir o governo do PT. Não estou dizendo que o governo do PT não tinha oposição, que o governo do PT não estava fragilizado, que o governo do PT não cometeu erros, mas a verdade é que o instrumento que foi usado foi a Lava Jato. E a questão é mais grave, porque
o país está praticamente entrando no guarda-chuva dos Estados Unidos. O Brasil está... Por que eles não querem a Huawei? A Huawei, na verdade. Eles não querem porque eles querem compartilhar com os americanos as informações. Evidente que cada país tem que... O Brasil tem condições de tomar medidas de segurança, o Brasil tem condições de desenvolver sistemas, tudo. É um problema de prioridade de investimento. É que nem as redes. Por que os partidos de esquerda apanham nas redes? Porque em 2008 estava claro que as redes eram fundamentais, o Obama estava perdendo a eleição, ele virou porque ele percebeu o papel das redes. O Trump ganhou nas redes, o Brexit saiu nas redes, e a esquerda brasileira continuou vivendo como se não existissem as redes. Aí apanhou de 10-1, não foi 7-1, não, 10-1 na eleição de 18. Essa questão também. Agora, o grave é o outro lado, que eles estão organizando um sistema de espionagem no país, né? O Gabinete de Segurança Institucional, que o Ministério Público é uma polícia política, não só porque tem os guardiões, não só porque tem os PICs, que são procedimentos investigativo criminal sigilosos, dezenas de milhares, como não tem nenhum controle externo. O Ministério Público não pode investigar. O Supremo deu esse poder para ele em 16. Ele não podia, porque na Constituição se discutiu quem é a Polícia Judiciária da União dos Estados. Ganhou de lavada a Polícia Federal e as polícias civis. O Ministério Público é o fiscal da lei, acusa, fala em nome do Estado, do povo e do Estado. E o Ministério Público tem mais. Ele é fiscal do inquérito. Se você olhar a legislação, ele tem o controle externo da Polícia Civil e Federal, ele tem. Outra coisa é que ele nunca quis fazê-lo, né? Ou não quis enfrentar essa questão institucional, por causa do corporativismo da Polícia Federal, da Polícia Civil, etc. E o Ministério Público é também fiscal do inquérito. O procurador, o promotor no inquérito, ele pode ir para o juiz e falar: esse delegado não ouviu essa testemunha, não fez essa peritagem, não anexou essa prova, ele está prevaricando, eu quero declarar o impedimento dele. Então ele já tinha poder demais, fora os direitos difusos, né, que o Ministério Público protege a sociedade. Não sei se vocês conhecem, é uma gama enorme, mas sem controle nenhum, e as consequências foi isso. E tem Receita, o Bolsonaro capturou o ano passado a Receita, capturou o Ministério Público e o COAF, e esse ano a Polícia Federal. E lá no Ministério da Justiça eles montaram um núcleo que trouxeram as P2 das PM também, quer dizer, eles fizeram uma parada de inteligência para quê? Evidentemente que é para fazer provocação, destabilizar, né? Fazer campanhas difamatórias, não é para só ter informação, porque eles começam a operar o que é proibido pela lei. Quem busca informação não opera. Quem opera são as polícias, né? Civil e federal. As Forças Armadas, inclusive, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Essa coisa de garantia ali da ordem foi um dos maiores erros. E as PMC, elas são, na verdade, reserva das Forças Armadas e força auxiliar, militarizadas. E as consequências nós estamos vendo. Então, o país precisa ter uma política própria de segurança da informação e também ter uma política democrática de inteligência e contra-inteligência, transparente. Porque senão, nós já sabemos, você conhece a história da CIA, né? Sabemos o que acontece, né? E a história dos Estados Unidos está aí. Então, é um problema grave, sério isso. E o modo que como foi isso... Porque não é só o telefonema da presidenta Dilma para o ex-presidente Lula, é a delação do Palocci. Você sabe que eu fui julgado no Mensalão um dia antes do primeiro turno e um dia antes do segundo turno? Você acredita? Negócio totalmente teleguiado, totalmente manipulado, entendeu? Quer dizer, eu podia ser julgado, não. Passou 3 semanas e eu fui julgado às vésperas do segundo turno. Em 2012, em plena eleição municipal. Aliás, nós ganhamos aqui em São Paulo com o Fernando Haddad, apesar disso. Entendeu? Então, se você lê os meus processos, né, particularmente o chamado Apolo, você começa a rir, entendeu? Porque ele absolveu a empresa, absolveu o consultor, a Petrobras disse que não houve ilícito nenhum, não houve tráfico de influência, não houve influência externa, mas então ele absolveu, me condenou. Então você fala, mas espera, porque se não tem corrupção ativa, se não tem dinheiro ilegal, como é que eu estou condenado por corrupção e lavagem? Ele não condenou a 4, 5 anos, não, 11 anos e 3 meses. Depois o TRF diminuiu. Então a coisa, qual era o objetivo? Condenar tantos anos que você não pode progredir, não pode ter indulto e não pode prescrever. É tudo, primeiro estabelece o objetivo, depois organiza o processo e faz a condenação, entendeu? Não é uma coisa
Lógico que corrupção é um problema grave. Corrupção existiu e nós temos responsabilidade. Não que nós participamos tudo agora. Evidentemente, quem é governo tem responsabilidade política, né? Do controle, da fiscalização, né? Das nomeações. Mas você não pode, com isso, através do domínio de fato, que se for assim, Bolsonaro está perdido, né? Já está, sofre impeachment amanhã mesmo. Você não pode, a partir do domínio de fato, decidir que foi o Lula, que foi o Lula, que foi o Lula, entendeu? Você tem que provar. O meu caso também e outros, né? O caso do Vacari, por exemplo, ele é tesoureiro do PT. O PT que tem que responder, não é ele, porque ele, na vida dele pessoal, não acharam nada. Nada. Até que ele está ganhando processo atrás de processo. Porque houve muita manipulação. O que não quer dizer que o problema não seja grave no Brasil, vocês estão vendo todo dia. Mas aí, qual é o controle social, o controle externo que existe sobre os serviços públicos, sobre o orçamento? Nós vamos ter que aprimorar. Na era, né, das redes, nós estamos indo para a inteligência artificial, claro que você pode estabelecer mecanismo, porque os próprios partidos políticos, você percebe. Por que os partidos políticos não fazem consulta aos filiados via internet? É um atraso do atraso. Aqui mesmo em São Paulo, eu estou apoiando o Gilmar, tudo que foi escolhido, está escolhido, acabou. Agora, evidente que tinha que ter sido uma consulta para 30, 40 mil filiados, entendeu? E mesmo se tomar certas decisões nos partidos, se você defende no país plebiscito e referendo, você tem que aplicar no seu partido. Os partidos têm que se democratizar. Tem que haver controle sobre os partidos, porque se você vai dar os partidos para fazer a lista, tem que ser em primária. Todos os filiados têm que votar para escolher a lista, tem que ser proporcional. A chapa que dê 20%, são 20 candidatos, tem 4 candidatos, entendeu? E vai escalando conforme a proporção, entendeu? Primeiro escolhe outro, segundo escolhe segundo, terceiro escolhe... E vai escalando. Como é todo o sistema democrático é assim no mundo todo. Tem prévias e primárias, é assim que funciona. Pronto. Perfeito. Bom, acho que vamos deixar o pessoal fazer as perguntas agora. Acho que o Thiago está recebendo as perguntas do pessoal. E aí você pode ler, Thiago. Libera aí o Thiago Cipri. Boa. Mamãe chegou? Vê lá. Eu não vi, filha. Minha filha aqui. Tudo bem. Boa tarde, Ediceu. Nós selecionamos 3 perguntas do nosso público para você. A primeira pergunta é a seguinte: tendo em vista a rejeição ao PT em parte do eleitorado, como você vê a possibilidade do partido compartilhar a liderança da esquerda no país? Quer fazer as 3 eu respondo? Eu acho que é melhor uma de cada vez. Então vamos lá. Veja bem. O PT tem rejeição, mas os outros partidos também têm. Você pode olhar as pesquisas. Primeiro que 60%, 65% dos brasileiros não têm opção partidária. Os que têm, praticamente 15%, 20% que eu faço pesquisa, se declaram. O PT tem 10 milhões de brasileiros. Infelizmente, nesse trecho do vídeo teve um problema técnico e a gravação foi interrompida, mas estamos retornando aqui do ponto que voltou a funcionar a gravação. Porque a Venezuela e Cuba hoje enfrentam um bloqueio que é 0 comida, 0 alimentos, 0 medicação. Um país como Cuba, pobre, de 10 milhões de habitantes, que não tem carvão, queda d'água, petróleo, não pode usar o vento e o sol por causa do clima, dos furacões, dos ciclones, é duro. E a Venezuela também, com o preço do petróleo caindo para $35, agora já está mais 44. Foi um golpe muito grande. Fora os problemas políticos, não estou entrando aqui nas questões políticas que também, evidentemente, existem. Então, acho que eu não posso dizer para você o que seria. A nossa posição, assim, porque havia uma corrente que era mais libertação nacional, vamos dizer assim, mais anti-imperialista. Né? O Brasil ser um país soberano. Havia uma corrente que era mais uma aliança com a burguesia para a democracia, que era do Partido Comunista Brasileiro. E havia nós que estavam mais pelo socialismo no Brasil. Agora, o que seria, depende, né? Porque você pode ter que ganhar o governo, não ter condições de fazer as reformas que você quer fazer. O Lula não fez tudo o que ele queria, você tem que ter legitimidade, apoio da população, maioria no Congresso, porque nós não estávamos pensando em governar sem democracia, porque a luta era contra a ditadura, pela democracia, né? Como acabou se substanciando na Constituição de 88. Mas não falta, muitos iam querer implantar uma ditadura do proletariado, né? Evidente que havia setores que pensavam um pouco a cabeça na Rússia bolchevique. Mas o PT, se você olhar as resoluções dos encontros mais importantes do PT, que é o 5º e o 7º, o PT há muito tempo já tomou uma posição sobre isso. O PT tem uma linha de socialismo democrático. Bem, assim encerramos as nossas perguntas, Ediceu. Eu agradeço pelas suas respostas. Só um ponto. Já que não tem como falar
o que Eu não tenho a seria, idade de vocês. Zé Dirceu, já que você Diga. tem como falar o que seria, eu posso perguntar o que será? Que olha, a gente tem o Rafael Correia, você viu que semana passada o juiz permitiu que o Rafael Correia volte a se candidatar a presidente. Ele está exilado, né? O Alberto Fernandes ganhou a presidência na Argentina, o Pinheira está enfrentando um monte de manifestação lá no Chile, mas a gente teve, assim, o Morales foi derrocado, o Lacache Pou ganhou no Uruguai. Mas ele ganha a eleição. Se tiver eleição, ele ganha. O candidato dele ganha. O que você acha que vai ser a América Latina nos próximos anos? A América Latina está, se vocês observarem, ela é um elo mais fraco, assim, se você olhar o capitalismo no mundo. Porque, deixa eu só um minutinho aqui, que eu estou com uma filha minha. Só um segundinho. É a vida. Mas desculpe, nós estávamos falando, eu já tinha falado. Da América Latina, da esquerda, o que você acha que vai acontecer? Não, se você olhar, ao mesmo tempo que nós perdemos a eleição no Equador, foi uma traição, né? Porque ele foi eleito pelo Rafael Correia, o Lenin Moreno. E perdemos no Chile, a Bachelet perdeu, voltou o Pinheira. No Peru houve todo um processo político que acabou dissolvendo o parlamento, o presidente pegou, que a Constituição permite, convocou a eleição, a pandemia adiou. Na Colômbia é outro quadro, porque a esquerda ganhou a eleição em Bogotá, o Petro fez uma bela votação contra o Ivan Duque, agora está uma crise tremenda lá, mas se olhar o Chile, o Equador e a Colômbia, houve um levante popular nesses países, é que a nossa mídia sobre a Colômbia não falou quase nada, que foi muito mais forte que no Chile, por causa da dimensão da Colômbia. A Colômbia é maior que a Argentina, inclusive tem uma indústria já maior que a da Argentina, tem a população igual a da Argentina, inclusive muito ligado ao Brasil. É um país que tem investimentos aqui, é um mercado que tende a se integrar com o nosso. Entendeu? Então, por outro lado, nós ganhamos a eleição no México e ganhamos na Argentina e temos também na República Dominicana, Panamá, esses países, as forças assim, progressistas democráticas ganharam a eleição. Então não há um avanço da direita. Houve derrotas, evidente, o golpe de Estado na Bolívia, foi dado pela PM, que é um problema aqui no Brasil, né? Que a PM, na verdade, o bolsonarismo, de certa maneira, com as milícias bolsonaristas, com as milícias criminosas, com as PM, com as empresas de segurança dos coronéis da PM, tudo isso é uma força meio auxiliar do bolsonarismo. Né? Que, inclusive, agora hoje, né, o Financial Times fez que é o Valor Econômico publicou, né? Perguntando qual é das Forças Armadas brasileiras. Né? Porque, se vocês olharem, o Vilas Boas elogiou a entrevista da Regina Duarte na CNN. Então, uma coisa... Né? Eles têm uma postura muito homofóbica, muito racista, né? Muito machista. Né? Se acham só eles patriota, o povo não sabe votar, e se veem realmente como um poder moderador para garantir a ordem no país. Eles se veem assim, a net dos militares. Isso é um problema. E se alinharam muito com os Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo um problemão aqui no Brasil. Agora, eu acredito que a América Latina vai se mover, não vai ficar parada. Não só a América do Sul, como a América Latina. Porque a pandemia agrava a situação social. Lógico que pode ganhar governos de direita, como ganhou em El Salvador, como o Bolsonaro ganhou aqui. Isso não quer dizer que o resultado é uma revolução ou governos progressistas de esquerda. Isso é disputa política, cultural, né? É disputa como na Europa. O que vai acontecer com a Europa? Qual é o rumo que a Europa vai tomar? Já mudou esse pacote que a Merkel acabou avalizando, né? De certa maneira, né? O Banco Central alemão era determinante, o Banco Central europeu, mas os alemães eram determinantes. Já é uma outra sinalização. Isso que o Bolsonaro está falando em fazer um pró-Brasil e de fazer a renda básica, né? Isso, quer dizer, tem muita contradição aí. O Centrão está apoiando o Bolsonaro, mas amanhã é o primeiro a fazer o impeachment dele. Vocês conhecem o Centrão, né? Então, o Supremo está com uma posição muito constitucional com relação aos excessos ou qualquer tipo de tentativa de intervenção militar ou de autoritarismo. E tem uma oposição liberal de direita muito grande, né? Não é só o PT, as esquerdas que fazem oposição. O governo Bolsonaro ele enfrenta uma oposição grande. Você lê o Jornal Nacional vê o Jornal Nacional todo dia, é quase um editorial político, né? É uma postura muito contra. E ele também está disputando, batendo, tentando cercear, controlar, certo? Apoiando o SBT, a Record, a Rede TV, as redes dele. Mas o Supremo e
o próprio Ministério Público Federal está pondo limites. Aí tem essa luta dentro entre o humorismo e o bolsonarismo, né? Entre a Lava Jato e a anti-Lava Jato. Então, o cenário do Brasil é muito estável, vai acontecer muita coisa. Que nós temos que sempre lutar e disputar, e não nos resta outra alternativa. Eu vou ter que parar, viu? Que eu tenho que cuidar dessa minha filha mesmo, viu? Alô? Eu deixei ela, tô pedindo para a irmã dela ir lá ficar com ela, mas eu preciso dar uma olhada nela. Tem mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Acho até que minha internet está ruim. Queria agradecer muito. Eu que agradeço, que é isso. Eu estou sempre às ordens, viu? Show de bola. Maravilha, viu? Um abraço para vocês e uma boa noite daqui a pouquinho. O sol está se pondo aqui já, viu? Ok, obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau.